Olá, tudo bem? Galera do quinto ano, né? Estamos aí aproximando já o final do ano, hein? Vamos agora para mais uma aula de língua portuguesa, leitura e interpretação. O Sapo Moderno é uma adaptação para os tempos atuais, um texto de Marciano Vasques. Certo sapo declarou-se um príncipe encantado. Foi alvo de deboche e piadas e resolveu deixar o brejo e viver na cidade como um sapo moderno. Arranjaria guitarra, frequentaria baladas, mascaria chicletes, colocaria piercing e ainda gravaria um CD só com rock and roll e country. Num shopping, percorreu os corredores sem ser notado. Entrou no cinema e até quis assistir a um filme, mas o barulho das pipocas atrapalhou e ele desistiu. Saiu do cinema. Com tantas atrações nas vitrines, quem repararia num sapo? Deixou o shopping desolado e desceu as ladeiras da cidade. Uma menina brincava no parquinho de um condomínio sem saber que era observada pelo curioso anfíbio. Olá, disse o sapo dengosamente. Quem é você? Perguntou a pequena. Um sapo. A garota gargalhou. Sei, sapo falante, mais um truque de algum amigo. Engana-se, minha jovem, não há truque. Sou um príncipe enfeitiçado. A menina zombou tanto que ele se afastou. Então, a tiara dela escapuliu e caiu numa valeta. Diante do seu pranto, o sapo voltou. Minha tiara caiu no esgoto. Como pegarei? Tenho nojo. Eu apanho. Basta prometer que acreditará que sou um príncipe encantado. Como acontece quando não se tem saída, a menina prometeu. Tão logo, o sapo lhe devolveu a tiara. Ela agradeceu e foi levá-la. Ele a seguiu. Então, acredita que sou um príncipe? Ora, sapo, não seja bobo. Príncipe sapo só em contos de fadas. E já sou bem crescidinha, percebeu? Pois saiba, retrucou o sapo, que o era uma vez é para sempre. Basta acreditar. Voltarei ao brejo. Quem sabe lá encontro uma sapa que acredite em mim. Assim, ele desistiu da modernidade, ao brejo retornou. Então vamos lá. Lá na plataforma, nesta atividade, nesta aula, tem algumas questões referentes ao texto, que é um mini conto, que nós vamos ver mais para frente o que é isso, ok? Então vamos lá. Sobre o enredo da história, responda as questões no caderno. E eu espero que você tenha respondido mesmo. Letra A. Quem se declarou um príncipe encantado? Obviamente, o sapo. Onde ele resolveu ir morar? Segundo o texto, ele resolveu ir morar na cidade. Quais atitudes ele tomaria para ser um sapo moderno? Ele teve umas ideias, né? Que ideias foram essas? Ele arranjaria guitarra, frequentaria baladas, mascaria chicletes, colocaria piercing e ainda gravaria um CD só com rock and roll e country. Letra D. O que o sapo foi fazer no shopping? Ele entrou no cinema e até quis assistir a um filme, mas o barulho das pipocas atrapalhou e ele desistiu. Letra E. Quem o sapo ficou observando quando saiu do shopping? Uma garota, né? Ele ficou observando uma menina que brincava no parquinho de um condomínio. A menina acreditou que ele era sapo?
Não, né, gente? Ela não acreditou. Por que a menina achou que o sapo era um truque de algum amigo? Porque o sapo falava, né? Então ela não acreditou mesmo que fosse um sapo. Qual foi a reação da menina quando ele disse que era um sapo enfeitiçado? Você leu o texto? Você sabe essa resposta? A reação dela foi zombar dele, como ele já vinha vivendo isso, né? Ele era zombado por ser um sapo enfeitiçado. Quando a tiara da menina caiu na valeta, qual foi sua reação e o que o sapo fez? A menina logo pensou que ela não pegaria mesmo, né? Que ela tinha nojo. E a reação do sapo, qual que foi? Foi de se oferecer para poder buscar. O que a menina prometeu ao sapo? Ela prometeu acreditar que ele era um sapo enfeitiçado ou um príncipe encantado. Ela cumpriu o que prometeu? Ela não cumpriu. Outra questão. Observe a referência do texto e localize os dados a seguir. Vasques Marciano, O Sapo Moderno. Folha de São Paulo, 8 de julho, 2006, Mini Contos, Folhinha, página 7. Qual que é o nome do jornal, gente? Folha de São Paulo. Qual é a data da publicação? 8 de julho de 2006. É importante saber tirar essas respostas, gente, numa referência de um texto, né, que a gente está lendo, de uma atividade que a gente está fazendo, sempre tem uma referência. É importante a gente entender a referência também. Sobre o texto Sapo Moderno, assinale X na resposta correta. Letra A. A que gênero pertence a narrativa? Eu já falei lá atrás, mini conto. Qual a finalidade desse gênero? Dar uma informação, registrar um acontecimento ou despertar a curiosidade do leitor? Despertar a curiosidade do leitor. Qual é o tema central desse texto? Se a gente analisar o texto, a história, qual que é a lição, o tema central que tem esse texto? É ambição? É medo? É insegurança ou é desconfiança? Por todo o enredo do texto, né, gente, a gente percebe que é desconfiança. De quem? Da menina. Sobre a estrutura do texto, faça o que se pede. Letra A. Volte ao texto e numere os parágrafos. Depois, escreva em quantos parágrafos ele está organizado. Então, se você fez, você descobriu que são 20 parágrafos. Contorne cada parte dessa narrativa de acordo com a legenda. Então, vamos lá. Para a introdução, você vai circular de vermelho. Para o desenvolvimento, de azul. E a conclusão do texto, você vai circular de verde. Então, nós já analisamos aqui que do primeiro ao 5º parágrafo, trata-se da introdução do texto. Do 6º ao 15º parágrafo, trata-se do desenvolvimento, como que aconteceram os fatos. E a conclusão do 16º parágrafo ao 20º parágrafo. Tomara que você tenha acertado isso aí. Aprenda mais. Nós temos o conto e temos o mini conto. Vamos ver o que é o conto, o que é o mini conto. O conto eu tenho certeza que você já sabe. É uma narrativa simples, mais antiga e comum na história das literaturas que as longas narrativas. É pouco extensa, única unidade dramática, um só conflito. Objetividade de ação, tempo e espaço. Então, aqui nós estamos falando do conto. E o mini conto, que é esse texto que nós acabamos de trabalhar, é um texto curto e conciso. Se você lembrar, conciso quer dizer resumido.
A escolha de palavras ajuda o leitor a preencher as lacunas do texto por meio da imaginação, o que também possibilita diferentes interpretações. Enquanto a gente vai lendo um mini conto, a gente imagina, né, outras cenas, outros acontecimentos e dá mais criatividade, deixa o texto ainda mais bonito. Narrador-observador, narrador-personagem. Qual é a diferença de um para o outro? O narrador-observador narra os fatos em terceira pessoa e mantém uma narrativa imparcial e objetiva. Ele conhece os fatos, mas não participa das ações, porque ele só observa, de modo que conta a história sem se envolver diretamente com ela. Ele só observa e escreve e conta. E o narrador personagem, ele conta e participa dos fatos ao mesmo tempo. O próprio nome fala, né, gente? Narrador personagem. Então, neste caso, a narrativa é contada em primeira pessoa. Temos mais uma atividade. Complete as frases escolhendo uma das palavras que estão entre parênteses. Na primeira frase, nós temos entre parênteses narrador-personagem e narrador-observador. Vamos ver qual dessas duas respostas vai encaixar nesta frase. A história é narrada sob o ponto de vista de um... Que história, gente? De que história que está falando? Do sapo encantado. Então, ela é narrada sobre o ponto de vista de um narrador observador, porque ele não participa do texto. O personagem central dessa história é um sapo ou uma menina? É o sapo, né, gente? O sapo moderno é uma narrativa escrita em primeira pessoa ou terceira pessoa? Ele é escrito em terceira pessoa. A história se passa na cidade ou no brejo? Se passa na cidade. Ele saiu do brejo para ir tentar a vida lá na cidade, né? Uma vida diferente, a qual também não deu certo. O conflito gerador dessa história se deve ao fato de o sapo ter se declarado o quê? Sapo enfeitiçado ou sapo falante? Quando ele se apresentou para aquela menina, já gerou um conflito. Que conflito foi esse? O que ele falou que gerou esse conflito? Ele falou para a menina que era um sapo falante. O conflito foi resolvido quando o sapo resolveu fazer o quê? Ficar na cidade ou desistir da modernidade e voltar para o brejo? Desistir da modernidade e voltar, talvez, para o lugar que ele não deveria ter saído, né? Ele não foi bem sucedido nessa história aí na cidade. Dicas para você. Na aula 15 de leitura e produção de texto, que está lá na plataforma, você encontrará explicação detalhada sobre as partes e elementos que compõem uma narrativa. Como eu ficaria feliz em saber que você está por dentro de todas essas aulas. Acesse preferencialmente todos os dias as aulas da plataforma e utilize os recursos disponíveis para você. Por que todos os dias? Porque todos os dias são postadas atividades para você. Detalhe, uma diferente da outra. Então, é importante você abrir lá, acessar todos os dias. Tem uma rotina, né? Eu já falei isso aqui nas aulas anteriores, de você determinar um horário, né? Um ambiente bacana para você fazer esses estudos. E uma dica importante também é ler sempre com muita atenção. É isso aí, nossa aula fica por aqui. E para acessar a nossa plataforma SMED GV, basta apontar a câmera do seu celular para a imagem que aparece no canto da tela. E não esqueça, inscreva no canal do YouTube, ok? Tchau, tchau.